Boa tarde, Antônio, boa tarde, Cid Move, boa tarde, Luzia Paulo, que surpresa! Muito boa tarde, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal sobre educação patrimonial Pod Holding, sempre juntos, todas as quartas-feiras, às 12h30. É um prazer estar aqui novamente com vocês, em pleno feriado, né? Com São Paulo tão fria, mas aqui é muito melhor estar participando com vocês aqui do nosso episódio, do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que acontece geralmente nas famílias brasileiras e já presenciei em vários casos nos quais eu advogo, já advoguei, os litígios entre os herdeiros assistidos pelo genitor ou pela genitora quando um deles falece. Ou seja, a mãe falece e os filhos começam a brigar pelo inventário e o pai fica assistindo tudo aquilo. Ou o pai falece e a mãe fica assistindo todo aquele litígio dos próprios filhos entre eles. Então, o tema de hoje são as brigas entre os irmãos, como o planejamento patrimonial pode evitar todo esse desgaste emocional e patrimonial da família. Se você, Antônio, Luzia, já viu casos de filhos litigando de qualquer pessoa conhecida pelo inventário, então essa live é para você. Jamais deixe isso acontecer na sua família e você vai entender como evitar essa tristeza aí no seu seio familiar. Vamos lá. Não deixem de se inscrever e dar o like aí para que as pessoas recebam esse vídeo, as que também precisam dessa informação, para que elas compartilhem com os amigos. Depois da live também, comente aqui no vídeo abaixo, para que eu saiba a sua opinião sobre o tema. Então, olhem isso, como a holding familiar pode prevenir esse problema no futuro? E por que os irmãos brigam entre si? Muitas vezes os problemas aparecem por causa da divisão pelo patrimônio. Claro, onde há patrimônio, há briga, não é mesmo? E principalmente havendo inventário. Eu tenho casos aqui no escritório que os irmãos sempre se deram bem, desde a infância. Casaram todos em harmonia até o dia que o pai veio a falecer. O caso foi assim: um dos irmãos foi morar no sítio, o outro ficou morando com a mãe no apartamento em São Paulo. E a casa da praia, o pessoal usava, dividindo ali os dias, os feriados. O inventário começou, logicamente, porque o falecido não tinha feito nenhum planejamento patrimonial. Ou seja, todos os bens deixados pelo falecido foram para o inventário, porque a lei no Brasil impõe que quem tem bens e herdeiros tem de passar pelo inventário. Não adianta, esses bens vão para o inventário. E quando esse pai faleceu, as contas bancárias foram bloqueadas, elas ficam bloqueadas. E para desbloquear, porque o gerente do banco não deixa mexer, porque imediatamente quando a pessoa falece, o CPF também falece. E tudo é automaticamente informado para o imposto de renda e para todos os órgãos públicos hoje em dia. Não era assim antigamente. Então, para mexer em aplicação, em conta corrente, precisa de autorização do juiz, ou seja, precisa abrir o inventário. Se o fizer testamento, é pior ainda, porque o testamento atrasa toda a tramitação do inventário. Então, eles precisavam da autorização do juiz para efetuar os saques, para pagar as despesas de todos os imóveis e todas as outras despesas. Enquanto isso, os irmãos
Continuaram brigando, brigando, discutindo, brigando, porque um dizia que o irmão estava morando com a mãe e tinha mais conforto, as contas pagas, porque a mãe recebia a própria aposentadoria. Então, esse que não morava e estava tendo uma pequena ajuda da mãe, dentro das possibilidades desta, dizia-se prejudicado. E eles continuaram brigando por muitos e muitos meses, até que o juiz autorizou o levantamento de parte da quantia para pagar as despesas todas as atrasadas dos imóveis. IPTU atrasado, condomínio atrasado, luz atrasada, gás, jardineiro, piscineiro, tudo atrasado. E eles continuaram brigando. E outra, porque um queria vender a casa na praia, o outro não concordava. E a mãe no meio da briga dos filhos, mesmo esta tendo 50% dos bens. Tudo uma grande confusão. O outro filho queria vender o sítio e a casa da praia, e o outro irmão não concordava. Bom, eles esperaram anos e anos e anos até a partilha e o final do inventário. Enquanto não termina, todos ficam em condomínio. Quando terminar, também, todos ficam em condomínio. Todos são donos do bolo só. Ou seja, todo mundo é dono de tudo, de todos os bens. E para separar essa comunhão de bens, fazer a divisão entre os filhos e a mãe, esse que queria vender teve que entrar com uma ação judicial para que o juiz autorizasse a venda, dando preferência, é claro, ao irmão comprar a parte do outro irmão. Então, vejam, é a briga do inventário, depois é a briga para tirar tudo do próprio bolo, né? Porque cada um fica com a sua parte, com o seu quinhão. A mãe com 50% e os outros filhos com o resto. Então, sobre os bens imóveis, não ficou decidido, esse fica com o imóvel da praia, esse com o sítio, esse com a fazenda, com o apartamento em São Paulo. Então, teve que entrar com uma ação para cada um desintegrar a sua parte do bolo, mesmo que um compre a parte do outro. E quando um não compra a parte do outro, vem um terceiro para comprar. Se achar, né? Porque o terceiro vai ter que comprar aquela parte com o resto da família lá dentro. E o outro não deixava vender. Foram anos assim, de briga, e a mãe assistindo a tudo isso. Também houve briga quanto aos imóveis alugados. Tinha, acredito, 2 imóveis comerciais alugados. Os irmãos discutiam sobre o inquilino, que o inquilino devia sair e arrumar outro, o outro achava que tinha que deixar o inquilino, porque era uma coisa segura. Bom, tantos e tantos litígios. E esses irmãos que na infância eram unidos, agora não se falavam mais. Um não passava o Natal com o outro. A mãe via os filhos separados e brigando. Nos aniversários não estavam mais juntos, nem na Páscoa, nem no Ano Novo. Mais nada. Tudo por causa do inventário, das desavenças na partilha dos bens. Tudo por causa do inventário que é caro e traz muitos litígios entre os herdeiros. E o pior, a mãe tão preocupada e triste em ver essa situação dos filhos, após o falecimento do marido, o marido não estava mais lá para ajudá-la. Imagina a dor dessa mãe. Ver o seu patrimônio construído ao lado do seu marido com tanto esforço e depois ver esse patrimônio sendo disputado acirradamente pelos filhos. É muito triste. Brigas entre irmãos, brigas entre os filhos. Imaginem vocês essa situação. Deixem aqui os comentários, Antônio, Si, Luzia, se vocês já viram, vocês já chegaram a ver uma situação dessa com algum familiar, com algum amigo? É muito triste, não é? É realmente muito triste a situação dessa mãe no meio desse tiroteio dos filhos e é de chorar. Separação e destruição de uma família.
Nenhum pai, nenhuma mãe querem isso. A bem da verdade, nós conhecemos nossos filhos, né? E queremos o melhor a eles. E os criamos sempre da melhor forma para que sempre fossem unidos. A gente lembra nossos pais falando isso para a gente, não é mesmo? Mas, na verdade, quando aparece o inventário, e ele chegará sem dúvida nenhuma, se você nada fizer, ele vai causar esse grande estrago. Por isso, a importância de um planejamento patrimonial, para evitar esse maldito inventário, não é? Que causa brigas, despesas altíssimas e muita perda patrimonial para os filhos, para os irmãos, para toda a família. O patrimônio e o dinheiro se tornam um grande problema familiar ao invés de beneficiá-la. E por que esse litígio todo? Porque as pessoas não falam em vida sobre gestão e divisão patrimonial. Elas falam, não, deixa isso, depois a gente resolve. E, de repente, de um dia para o outro, acontece alguma coisa e aí vem o inventário. Ele vem, mas ele vem forte, ele vem a galope. Há muito preconceito. E a gente vê em algumas reuniões como os familiares têm receio de falar sobre patrimônio, divisão patrimonial. Muitas esposas falam: eu quero falar isso com meu marido, mas eu não consigo. Ele não quer conversar sobre isso, porque envolve falecimento. E aí já vão levando para esse lado, né? Ai, que horror falar sobre isso, mas é necessário para evitar um horror futuro. Vocês percebem? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Comentem aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Conversem comigo aqui. Bom, como beneficiar a família toda sem o inventário? Com o planejamento patrimonial familiar. Porque é preciso estabelecer regras claras familiares, que todos vão respeitar no futuro quando alguém se for, ou o pai, ou a mãe, ou os dois ao mesmo tempo, como já aconteceu. Precisa deixar uma situação pré-definida para evitar os conflitos entre os filhos, onde todos serão iguais em condição, sem ferir o direito de cada um, que se chama legítima. Mesmo que você não queira trazer um filho de um primeiro casamento, do seu marido ou da sua esposa, existe como não atingir, não desrespeitar a legítima desse filho, não trazendo ele para dentro do sistema. Mas você já tem como já começar a elaborar, deixá-lo fora do sistema, mas sem prejudicá-lo. Precisa fazer tudo exatamente com a necessidade, de acordo com a necessidade de cada família. Como se fosse um manual de práticas dentro da família, um acordo familiar, um estatuto, onde a família vai seguir e respeitar essas regras já bem definidas. E somente você, que é pai, somente você, que é mãe, pode fazer. Infelizmente, na maioria dos casos aqui do escritório, as famílias chegam já em conflito, brigando por causa do inventário. E o trabalho é imenso até poder reverter essa situação, e muitas vezes não há essa reversão. Depois de todas as ofensas perpetradas e mágoas, muitos continuam sem se falar. E isso é muito triste. E por que a gente precisa mudar isso? Porque se foi tão importante construir um patrimônio além do próprio sustento, foi para quê? Me digam aí, Antônio, Si, Luzia, foi para dar maior conforto para os filhos, não é? Então, deve-se sim falar sobre o futuro, falar sobre divisão patrimonial, gestão do patrimônio. Eu tenho sim que planejar a sucessão desse patrimônio,
pensar em como deixar tudo em ordem, íntegro, sendo 100% do patrimônio aos filhos, aos herdeiros, aos netos, às próximas gerações, ou a quem você ama. Porque, do contrário, se não for feito esse planejamento, organizando essa gestão, o que pertencerá a cada um, o governo vai fazer isso por você. Porque nós já temos toda essa situação do governo planejar o aumento dos impostos, o aumento do imposto sobre herança. O governo vai aumentar em até 21%. A ministra Simone Tebet já falou que vai aumentar para 31%. O ministro Haddad já falou que as fortunas não devem ficar para os herdeiros, que os herdeiros nem têm noção disso. Para que deixar para herdeiros que eles têm que trabalhar? Que isso? O governo, ele intervém no patrimônio das famílias brasileiras, porque a lei brasileira é assim. Nos Estados Unidos, não. O governo não se importa com o seu patrimônio. Você lá faz o que você quiser. Você pode deixar tudo para o cachorro da esquina. Não, aqui a lei brasileira impõe essa forma de você fazer. E se você não faz uma gestão como os empresários fazem há décadas, desde 1976, o governo vai fazer para você. Os seus bens vão para o inventário. E o seu filho vai ter que pagar essa conta de 20% a 40% do valor de mercado do seu patrimônio. Imagine isso. O governo vai fazer isso para você e ele vai cobrar um altíssimo imposto. E o seu filho vai ter que pagar essa conta enorme, advogado, cartório, para poder fazer a escritura de testamento, custas, taxas de tabelião, registro de imóveis, para o seu filho colocar o imóvel que já é dele no próprio nome. Olha que absurdo. Quando você comprou o imóvel, você já pagou imposto de renda. Agora, o teu filho, para poder receber esse imóvel, ele vai ter que pagar esse imposto, que é o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que ele vai imperar nessa herança, nessa transmissão do bem para o teu filho, vai ter que pagar imposto de novo. Vai ter que pagar advogado. Não pode fazer sem advogado. Advogado cobra 6% sobre o valor de mercado dos imóveis. Taxas, cartórios, tudo. Registro de imóveis também cobra uma fortuna. Sem falar das brigas. E isso realmente vai acontecer, porque eu já vi isso acontecendo no escritório, nesses 32 anos de advocacia, no direito de família e sucessões, que é o caso do inventário. Eles não têm dinheiro para pagar. Muitas vezes um tem dinheiro, o outro não tem. Por exemplo, se um é médico e o outro não é médico, né, não tem rendimento mensal, aí o médico paga as custas do inventário, o outro não tem dinheiro para pagar. E muitas vezes o dinheiro da família que está aplicado fica tudo bloqueado. O juiz não deixa mexer, só com a autorização dele. E a própria gestão da aplicação financeira, vamos reaplicar, vamos investir em ações, vamos fazer isso ou aquilo, não pode fazer, porque o juiz tem que nomear um gestor dessas aplicações. Percebem? E leva muito tempo, porque o inventário demora. O inventário leva 2, 3, 5, 10, 20 anos. A demora é incrível. Tem inventário aqui no escritório de 2013, de 2003 também. Ainda todos os filhos ficam em pé de guerra, já não se falam mais, piorando o relacionamento entre eles, mesmo os filhos do mesmo casamento, que você cria com tanto amor e carinho, sempre dizendo, vocês não vão brigar por causa de inventário, não é? Outro fator muito importante são genros e noras, né? Esses terceiros, eles sempre contribuem para a discussão familiar. Eles sempre intervêm alegando os interesses dos próprios filhos, não? Então, o neto do fulano que se foi tem o maior interesse, né? É um absurdo como eles dão
Eles não dão sossego, eles ficam infernizando, né, o seu filho ou a sua filha a brigar com o irmão na disputa patrimonial, na disputa do patrimônio. Sempre, sempre vai ter. Os irmãos se dão bem. Aí vem os cunhados, começa aquela briga, aquele falatório. Um começa a não falar com o outro, as discussões ficam mais acirradas. Isso é fato. Outro fato é a falta de condução. Opa, desculpem. É a falta de condição dos filhos na condução do inventário quando falta dinheiro, né? Então, um deles sempre vai custear o inventário até o final, porque o patrimônio não tem liquidez, porque são somente imóveis, os herdeiros ficam totalmente sem recursos, a não ser aqueles que já têm uma profissão, uma atividade. E, nesse caso, veja que os pais viviam de aposentadorias, né? Um bom dinheiro, mas só para viver, para pagar as contas, não para arcar com todo esse imbróglio, essa maldição que é o inventário. Então, isso acontece na maioria das pessoas quando elas passam por um inventário. E veja esse caso aqui, né? Foi um grande litígio entre os filhos, principalmente porque havia filhos do outro casamento, de um dos pais, né? Teve um caso que o pai teve 3 filhos do primeiro casamento e 2 do segundo. Ele faleceu. Ele deixou muitos bens, inclusive vários imóveis alugados com receitas mensais dos aluguéis. Começou uma briga ferrenha desde 2001 até hoje. São 20 e tantos anos. É muito triste, porque nas audiências você vai e também você começa a ler aquelas petições recheadas de raiva e ódio e mágoas dos irmãos que sempre se deram, esses do primeiro casamento, que poderiam até passar a conviver com os outros irmãos, mas o ódio impera. Infelizmente é assim que acontece. Aí todos vão se distanciando e se enfrentando numa batalha interminável. É uma guerra. E haja bala para manter tudo isso, né? Sendo que nessa batalha está causando, na verdade, um grande prejuízo para todos, para os filhos, para as mães desses filhos que ficaram, custando muito caro e parte do patrimônio já foi diluído nessa disputa, nessa batalha. Tudo porque não foram estabelecidas essas regras de administração, de gestão do patrimônio, de divisão do patrimônio, que poderia ter trazido total segurança financeira a todos os membros das famílias, vamos dizer assim, e nenhuma perda patrimonial. Por isso que eu sempre digo, é muito importante fazer o mais rápido possível o planejamento patrimonial. Não deixar o tempo passar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Os filhos, para quem a gente construiu um patrimônio muito mais do que o necessário para a gente, que foi para dar mais conforto para eles, faz sentido o trabalho duro que a gente deu a vida inteira para amealhar esse patrimônio. A família precisa desse patrimônio, dos negócios da família para sobreviver. Por isso que a gente tem que se antecipar. E a falta dessas definições trará falência total à família. Eu já vi muitos casos, muitos. Sempre isso acontece, essa tragédia a gente encontra em várias famílias e chegam aqui no escritório para a gente tentar resolver. Então, como evitar todas essas brigas? Você já conhece bem os seus filhos, né? Quem tem aquele espírito briguento e que amanhã poderá dar uma dor de cabeça para aquele outro que é mais focado, que é mais tranquilo e que não quer brigas entre os próprios irmãos. Você já poderá organizar uma estrutura patrimonial impedindo que haja esse litígio, colocando regras de conduta
e de divisão patrimonial, definindo sobre gestão do seu patrimônio, trazendo clareza a toda a administração, protegendo ainda o mais importante, o seu cônjuge, que ficará no meio desse tiroteio dos seus filhos, evitando sofrimento. Mesmo que você tenha os criado muito bem, o litígio sempre vai acontecer. E você pode diminuir e amenizar muito esse impacto. São regras claras, determinantes de administração, como você quer que seja feito. E com isso, até o dia em que você estiver aqui, você vai comandar tudo da forma como você realmente deseja. Por isso a importância de deixar um planejamento patrimonial direitinho, com regras estabelecidas, regras de convivência familiar, de gestão dos bens, dos negócios da família, divisão patrimonial, onde você só vai deixar esse patrimônio na consanguinidade, só para os do mesmo sangue, da mesma de geração em geração, de geração em geração, excluindo os agregados, os genros e noras. E essas regras, elas são bem firmes e estruturadas dentro da lei. E tem mais, são cláusulas de proteção aos bens e aos integrantes da família, que garantem segurança e perpetuação ao patrimônio. Sabe quais são essas regras? Vocês imaginam aí? É a regra da incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, ou seja, os filhos não vão poder vender nada. Noras e genros não participarão da herança. Ações judiciais e dívidas futuras jamais atingirão esse patrimônio que estará protegido e seguro num cofre. Caso o pai faleça antes da mãe, a mãe permanecerá no mesmo imóvel, no mesmo conforto, recebendo todos os aluguéis, porque o condomínio não baixa pela metade, a conta de luz não é reduzida pela metade, o IPTU não vem pela metade, não é? A mãe permanecerá no mesmo imóvel, caso assim os patriarcas desejem e já estipulem. E os filhos não poderão mudar essa situação. Os pais vão ficar na total administração dos bens, até quando não existirem mais. Os filhos, só a partir desse momento, terão o direito de comandar. Já se pode decidir também qual filho vai gerir os negócios da família, quando o patriarca ou a matriarca se for. Qual filho ficará com qual bem também é possível. É muito importante estabelecer todas as regras que façam sentido para a sua família e principalmente para o patrimônio que você construiu. Somente quando você não mais existir é que essas cláusulas, essa gestão dos filhos passarão a valer imediatamente sem o inventário. Eles só terão de pegar a certidão de óbito e levar na junta comercial, onde as suas empresas foram registradas. O sistema de holding familiar pode evitar que todos os litígios aconteçam. Você vai definir tudo da forma como você quiser, como se fosse um testamento, mas não é testamento, porque o testamento não evita o inventário. Você vai definir tudo em vida, respeitando a legítima dos filhos, já fazendo a divisão por meio das cláusulas contratuais, dos contratos escritos, públicos, os protocolos, com a concordância de todos os envolvidos. Ainda que você não tenha contato com aquele filho do primeiro casamento, ele não precisa entrar no sistema. Você já vai deixar tudo reservado para ele dentro da lei, para que ele não tenha nenhum prejuízo. Para que essa estrutura que você está criando, a sua empresa familiar, ficará sempre firme, como uma árvore de cimento. Ela nunca vai cair, não uma casa de areia.
Esse sistema é fácil, porque você vai trazer todo o patrimônio dessa empresa patrimonial familiar e você vai fazer a gestão, você vai administrar, você vai comandar essa empresa como um cofre, os imóveis, você vai gerir como você quiser. Vai ser seu, tudo seu, do seu esposo ou da sua esposa. Assim, a união da família existirá no futuro, ou, no mínimo, nós vamos amenizar em muito todos esses conflitos. É um sucesso patrimonial sem ter de vender nada, deixando tudo especificado, como certo conflito será dirimido, caso venha a existir. E esse conflito vai ter um árbitro, vai ter um juiz aí, dentro dessa estrutura empresarial familiar, para dirimir esses conflitos que você já pode nomear essa pessoa também. Vai ser tudo por escrito, sem testamento e sem inventário. E se algum filho quiser sair e não mais permanecer nesse sistema de empresa patrimonial familiar, também vai haver uma cláusula que vai dispor sobre isso. Quanto e como ele vai sair dessa empresa e de que forma ele vai receber a parte dele. E também, se houver algum conflito, vai haver um conciliador, um árbitro para solucionar essa divergência. Vocês percebem o quanto isso trará segurança aos seus filhos e a você também? Até quando você não mais existir, percebem? Essa prevenção é fundamental para minorizar os litígios e evitar a perda patrimonial, desperdícios, jogando todo o seu esforço de décadas no lixo, jogar fora tudo isso, deixar esse patrimônio ser dilapidado pelos altos custos de impostos, de cartório, de governo, de taxas. Não, isso não é possível. Isso não é crível. Você pode tudo e até trazer mais amor entre os filhos quando você não mais existir. Isso é possível. Quando você estiver longe daqui, por meio desse sistema de planejamento patrimonial, você vai trazer harmonia e amor aos seus filhos, mesmo não estando aqui. Eu acho que eu já concluí todas as informações que eu queria passar sobre esse tema espinhoso que nenhum pai e nenhuma mãe gostaria de assistir em vida, não é mesmo? Então, pense nisso, você, pense muito sobre isso, faça o seu planejamento patrimonial familiar, comece a organizar, dê o primeiro passo. Eu agradeço, não deixem de deixar o comentário aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu agradeço novamente a presença de vocês aqui comigo todas as quartas-feiras, às 12h30. É um prazer estar aqui, passar cada vez mais e melhores informações a vocês. Acredito que eu estou nessa missão que eu já estipulei para mim, para a minha vida. Minha missão é informar as famílias brasileiras a evitarem o inventário e a dilapidação e conflitos familiares de todo o patrimônio que você construiu. Pense bem, faça o planejamento patrimonial. Muito obrigada pela presença. Vou me despedindo. Um grande beijo, bom feriado para vocês, para todos nós, e até a semana que vem. Até!